Olá pessoal, sou Afonso Moraes, CEO do Grupo Moraes e seu anfitrião no Falando de Fraudes, o podcast que desvendamos o universo das fraudes digitais e cibersegurança com abordagem prática e contraída. Hoje chegamos ao 48º episódio e o nosso tema é super importante: segurança digital e riscos, como evitar prejuízos. Lembre-se, a gente antes de começar, a gente sempre dá o nosso mantra aqui, a gente sempre reza aqui para vocês, né? Então a reza é a seguinte: se você ou sua empresa ainda não caíram numa fraude ou num golpe digital, com certeza conhece alguém que já caiu. E nesse episódio nós vamos contar um golpe que caíram agora há pouco tempo. Lembre-se, nosso mantra é simples e poderoso. Você, se você quer continuar no mundo cyber seguro, assine o nosso canal em todos os agregadores de podcast, ative as notificações, compartilhe esse episódio com quem mais precisa. Bora começar. Mas antes de apresentar a nossa convidada, tem duas mensagens para vocês. A primeira é que nossos patrocinadores que fazem esse programa aparecer e existir. Primeiro, a nossa equipe de audiovisual de peso. Pub Produções, transforma seu episódio em uma experiência top para vocês. E se você quiser destacar sua marca, a nossa empresa de brindes personalizados para a empresa, G2, brindes personalizados, eterniza o seu momento do seu evento. Também falando em tradição e confiança, Grupo Moraes, há 41 anos, fazendo assessoria jurídica e recuperação de crédito para sua empresa. Se você tem algum título para receber, Moraes Advogados. Também temos como patrocinador e nosso apoiador a Casa Uni. Casa Uni é uma plataforma multichannel que transforma a experiência do seu cliente. Mais informações no programa aqui anexo. A nossa convidada de hoje é a Tatiana Luciano Albuquerque. Ela está há muito tempo, há 24 anos, no mundo cyber. Mas antes de eu passar o currículo para vocês, né, passar o que ela faz, é melhor ela se apresentar, porque ela sabe melhor que eu quem ela é. Quem é você, Tatiana? Bom, sou Tatiana Albuquerque, Lucizano de Albuquerque. Já atuo há 24 anos aí, indo para 25, já atuei em várias áreas, né, segmentos diferentes, banco, empresa de tecnologia. Agora eu estou numa grande corretora de seguros, na área de consultoria, liderando a consultoria em cyberresiliência e continuidade de negócios. Bom, por onde que eu começo aqui? Sou formada em engenharia eletrônica. Faz um resumo que você já está no LinkedIn, as pessoas já te Já tá no conhecem, LinkedIn. já é uma figura pública, né? Sou formada em engenharia eletrônica, nunca atuei, mas estou sempre aqui, sempre tive esse contato, mesmo quando não atuava exatamente com a parte de resiliência operacional. Tinha bastante contato, porque sempre trabalhei em áreas de infraestrutura crítica, de missão crítica, de tecnologia, data center. Então, minha origem é técnica, né? Bem técnica. E hoje eu estou aqui na consultoria, liderando essa agenda de resiliência cibernética e operacional. Você é uma coisa interessante que eu achei no seu currículo, você é membro da Human Embussment Country Management, DRI. O que é essa ONG, essa associação? É uma associação ela tem, na verdade, DRI é um Instituto Disaster Recovery International, que tem algumas práticas, né, de continuidade de negócios e plano de recuperação que eles regem, e existem as certificações. Eu sou certificada pelo DRI, né, e sou membra, junto com outras meninas maravilhosas, desse grupo de mulheres que se ajudam, mas com foco em fomentar a disciplina, né, de gestão da continuidade dos negócios, gestão de crises aqui no Brasil. Então, é um grupo de ajuda mútua, onde mulheres mais experientes, que já estão há mais tempo no mercado, Uma mentoria, mentoram, né? exatamente, mentoram meninas que estão começando. Eu tenho a minha mentora, que é a Camila Ishikawa, que acho que vai ver esse podcast aqui. A Andréa, que já esteve aqui com vocês. Andréa Tomé. Ozaki. Ozaki. A Andréa Tomé do Cyber Security Girls, que é isso a gente tá. É parecido ali. Você tá vendo que a gente está empoderando as mulheres aqui, né? Isso, gosto. A gente trouxe a Andréa Tomé, que é da Ionce, né? Da Once. E a gente conseguiu não gravar, porque houve um problema de trânsito em São Paulo. No dia 13 de dezembro, a gente ia gravar com a Sabrina, que é do Rio de Janeiro, que é da Cyber
Gel, né? Cyber Girls. E a gente acabou não conseguindo gravar com Cyber ela, né? Security Girls. Tem a E Paula Papes também, que acho que é uma boa pessoa para tá vir na- uma das fundadoras está na ali. lista. A É. Paula Papo está na lista também. É um programa, talvez, agora, pro programa agora, que a gente está também focando, né, nessa área do empoderamento das mulheres, nessa mentoria que tem trazido para as que ainda não têm conhecimento, trazendo esse conhecimento. Também está focando muito na educação digital, que a gente tem um projeto aí, trazer pessoas que trabalham com educação digital para a criança e tentar até aí forçar, falar, fazer programas para que essa seja uma matéria curricular, a educação digital, para começar Uhum. de baixo. A gente foca em todos os campos, né? Foca lá em cima naquelas pessoas que já têm conhecimento, que venham aqui, tragam insight para passar para aquelas que têm menos conhecimento. A gente foca na informação para o consumidor, na informação para a empresa, mas também foca no começo, tentar fazer uma base que as pessoas, que as crianças, ela tenham uma formação para que elas sejam um adulto consumidor com formação e que também quando vão para a empresa, elas já tenham pelo menos uma base, né? A empresa não precisa começar do zero para Uhum. dar a informação digital, para que elas manipulem e usem o mundo digital da maneira correta, né? Porque a gente sabe aqui, eu sempre falo isso no programa, Tatiana, é o segundo mantra, que eu falava que era 70% de tudo que pode acontecer num ataque, num golpe digital, né? Eu sempre falava que isso era humano. Aí tem uma pessoa aqui muito especializada, um querido meu, que veio aqui, o Thiago Bordini, que Conheço o Thiago também. ele me provou que é 100%, né? Porque não é só a falha do humano, da senha, de outras coisas, mas também da própria equipe, porque a tecnologia tem avançado muito, às vezes a equipe não está preparada, ela acaba não tendo um encaminhamento, uma norma correta e deixando alguma coisa aberta ali, que o hackeador, que o que Acaba faz usando isso para é, poder entrar no exata, ambiente e fazer a exatamente, festa, porque né? É isso. outra coisa que eu aprendi nesse mundo cyber é que assim, o hackeamento, seja de que maneira que é que a gente vê em casa, eu via com meu filho isso na minha casa, né? É ficar batendo na porta. São 100% tentativas para erro 95, mais ou menos 5% acerta. Então, às vezes eles não têm essa tecnologia que a gente acha que tem. O hacker tem uma tecnologia. Não, ele não fez, normalmente ele não fez uma faculdade, normalmente ele não fez o curso, foi tudo erros e acertos. Tentativa Erros e e acertos. acerto. Só que são pessoas normalmente gabaritadas de inteligência, né? Então eles acabam acertando bastante, né? Então eles entram ali, como poderia entrar para o lado da direita, entram para a esquerda, do lado do mal, né? E acabam fazendo isso, né? Mas você também é diretora de cibersegurança da Sucesso, é isso? Isso, da Sucesso São Paulo, que é uma instituição também, sem fins lucrativos. Ótimo. Ela já existiu em São Paulo há muito tempo atrás. Quem é mais, né, tá há mais tempo aí, eu era criança no tempo que acontecia essa feira, mas tinha uma feira de tecnologia Condex, né, que era uma feira muito grande, tinham muitas pessoas, era enorme o evento, acontecia no AMB, ele era estruturado, organizado por essa instituição, pela Sucesso São Paulo. Não tem mais esses eventos? Então, esse evento, ele, desde que a Sucesso teve um desmembramento aqui, ela meio que esfriou em São Paulo e a gente está retomando essa instituição agora aqui em São Paulo, essa organização em São Paulo. Ela é muito forte em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, na Bahia, em outros estados. Mas São Paulo não? São Paulo, ela estava meio dormindo. Nossa. E aí a gente está retomando. Aqui é a capital de É a todos os capital, negócios, trabalho. exatamente. A gente está retomando. Inclusive, o nosso presidente, que é o Marcos Calmon, ele foi presidente durante alguns anos da E esse Sucesso evento Minas. não é Não é um evento, o objetivo da Sucesso, ela é fomentar, né, o mercado de tecnologia no estado. No Brasil como um todo, mas no estado. Mas ela não faz eventos, Ela reunião faz. para Sim, a ideia é a gente retomar esses eventos. A gente fez ter o compartilhamento de informações, É isso. como tem o Fraud Day, Exatamente. o A H2, gente teve o H2C. A gente tem eventos recorrentes, mas aí é para os CEOs e CIOs Bem fechado, né? convidados, exatamente. Ele é bem fechado por enquanto, mas a gente já tem uma agenda desses eventos. E a ideia é que a gente, esse ano, tenha uma agenda maior, né? E aí, convidando com mais convidados envolvidos, enfim,
Mas tá voltando com força aqui em São Paulo. E eu faço parte da vice-presidência de cyber como diretora de cyber resiliência. Então é bem Bom, bacana. nós te oferecemos o Falando de Fraudes para divulgar, porque a gente quer divulgar todos os eventos e até participar do evento para levar. A gente tem participado, começamos ano passado, participamos de uma RISC, né? Levamos o estúdio para lá, fizemos 16 entrevistas Legal. do pessoal que foi palestrar e a gente está esse ano, 2025, tentando levar o estúdio para todos os lugares, para que a gente possa trazer aquele conhecimento um número maior. Porque vai o quê? 1.000 pessoas, 2.000 pessoas? Se a gente joga isso na internet, a gente vai distribuir esse conhecimento de uma maneira melhor. Sim. Então, esse é o nosso projeto para 2025, é levar o estúdio, gravar um dia ou dois, que for o evento, né? Já está na programação. Olha, você vai palestrar e você vai fazer uma gravação lá. E todo mundo Legal. gosta de expandir esse conhecimento. Então, é uma boa ideia. E quando você fala de empoderamento feminino, uma das nossas principais missões ali, eu entendo que também é para Cyber Security Girls e o ONCE também ali da Andrea, é a gente inspirar essa nova geração, né? Porque a gente percebe também que hoje as molecada, né, mais nova, ali tem um pouco de medo. Eu vou atuar com cyber, não vou dormir, eu vou ter que trabalhar muito. Então, porque vê a gente, que é uma geração mais anterior, nessa loucura, E a nossa ideia ali de fazer essas mentorias com essas meninas é primeiro orientar, né? Por onde eu começo? Então, assim, qual que é a formação que eu preciso ter para atuar com continuidade de negócio, para atuar com gerenciamento de crise, para atuar com cibersegurança? Então, a gente dá um norte ali, quais são as certificações, as formações, o que é interessante. E na prática mesmo, né? Eu tenho minha mentora já há muitos anos, que é a Camila, e ela tem me apoiado nessa jornada desde que eu era uma analista, né? Então, hoje eu passei de analista para especialista, para coordenadora, gerente. Hoje eu sou a liderança dentro da mas já fui head da disciplina em empresas de tecnologia. Então, é um pouco disso. A gente inspirar essa próxima geração para que elas tenham vontade de trabalhar com tecnologia. Porque é muito menino, né? É muita coisa de homem, é coisa de menino. Não, é coisa de mulher. E mulher pode estar onde ela quiser. Sim, hoje em dia está crescendo bastante esse entendimento que a mulher pode fazer o que o homem pode fazer e como a quantidade de mulheres é maior, então fatalmente vai ter já mais especialistas em cibersegurança que homem. Pode ter certeza disso. Glória a Deus. Então, mas o nosso programa é justamente isso, não é só trazer aqui, falar as mesmíssimas coisas que também são boas, né? Não clique nisso, não faça isso, fecha a porta, conta. Não é só falar isso, é trazer problemas da profissão e ajudar esse empoderamento da mulher, das diversidades também, não só da mulher, mas juntar a diversidade da mulher. A gente tinha uma convidada que trabalha nesse assunto, esqueci o nome dela agora, que a gente está tentando trazê-la também. Ajudar nisso aí, ajudar essa juventude, porque uma coisa eu tenho certeza, esse canal de trabalho, ele é imenso agora, vai ser um futuro. Você pode, se você quiser e gostar e tiver capacidade, pode procurar, entra aí numa formação básica de uma faculdade de dados ou de alguma coisa, né? E depois você faz a sua especialização, porque hoje ainda tem pouca coisa, especialização em prevenção, a fraudes. A gente acabou de fazer acabou de ter um episódio gravado sobre o Bug Bounty, que é uma coisa super nova, super nova. Então, SOC é uma coisa nova. Então, tem muita coisa aí, né? SOC, né? E não tem MBA ainda disso empresas aí. mais maduras já entendem o que é, né? Mas o mercado é muito grande. O mercado é enorme, O mercado é exatamente. grande. Outra coisa que a gente tem observado aqui, que trazem para nós, não sou eu que falo, a pessoa que traz. As grandes empresas conseguem contratar uma assessoria. Uma consultoria, né? Porque tudo em Especializada. dólar. As boas de fora estão fora. Agora estão sendo criadas no Brasil e aí você vai pagar em real. Então precisa. Que é o meu desafio, inclusive, viu, Afonso? A gente tropicalizar, né? Essas consultorias que já são muito consolidadas lá fora aqui para o Brasil. Não só as consultorias, mas a própria parte da transferência do risco, né? Hoje eu estou nessa corretora, então a transferência do risco. Estudos mostram que só 4% das empresas
brasileiras, grandes empresas brasileiras estão preocupadas com a questão da transferência do risco, que é a contratação do seguro cibernético, né? Então, assim, olha o tamanho do mercado. Se a gente comparar com o mercado americano, o mercado europeu... Eu já aprendi como funciona o seguro cibernético, né? Legal, eu vi a gravação. Eu aprendi bastante, né? Porque eu sabia que existia, mas não sabia detalhes, não sabia como é que é a cobertura, como é que é o prêmio. Como é que é o acionamento, né? Como é que Aí tá, aconteceu, como é que eu o básico, o aciono. acionamento e o que está incluído no seguro. Então, a Exatamente. gente O que está incluído e o que não está, porque muitas vezes você acha que, tem o seguro, não. Tem que entender muito bem esse seguro, como é que se aciona. Não, e para ter o seguro tem que ter requisitos, né? E aqui Você a não gente pode entra, a consultoria entra nesse lugar, porque a Vocês seguradora fazem nem toma o risco, vamos né? Se você não tem... não é o tema, vamos falar um pouquinho Vamos. do seu trabalho especificamente hoje, além dos riscos, né? Porque isso também é um risco, né? Sim, O risco tá na falta de luz, por exemplo, né? sim. O risco está não só na captura de dados, né? Mas está em coisa assim. A sua empresa ela é uma corretora, uma seguradora Não. ou uma consultoria? São três coisas. Qual Na das verdade, três? a Aon, ela é uma consultoria de riscos, né? Consultoria. Uma empresa que faz toda a parte de gestão de riscos. Não é nem consultoria, é gestão de riscos. Dentro da gestão do risco, você tem a transferência do risco, que é quando você contrata o seguro. E eu estou há muito pouco tempo, estou há 3 meses falar, então se eu falar alguma coisa que não é Mas exatamente vocês trabalham com aquilo... uma seguradora. Isso, a gente trabalha com várias seguradoras. Então, por exemplo, você quer contratar um seguro cibernético. Você vai fazer a gestão de risco para poder Exatamente. levar o seguro para uma das empresas Para de uma das seguro seguradoras. que mais adequar ao seu cliente. Exatamente. O que acontece? Então você tá entre o cliente e a empresa que veio aqui e fez Exatamente. E a seguradora em si. a seguradora que ela E aí eu estou num lugar dentro da Aon que antes É da uma multinacional ou colocação... nacional? É uma multinacional. São mais de 70 Tem que países. globalizar, hein? É enorme. Ela é bem conhecida, ela é grande aqui, mas é mais para seguro empresarial que ela é conhecida. Eu vi alguma coisa antes de te chamar, né? Porque você está há pouco tempo lá, quando a gente conversou, você estava na OLX, então. Ainda. Aí depois eu fui estudar. Opa! Eu sempre fui o outro lado, né? Contratava consultorias. Então, assim, agora, só para finalizar ali o entendimento. Então, a Aon, ela é uma corretora, mas é uma solução, ela oferece várias soluções, o ciclo completo de solução em gerenciamento de riscos. A transferência é uma delas. A consultoria, vou te dar um exemplo aqui. Você é uma empresa que você quer contratar um seguro cibernético. E aí para eu poder buscar seguradoras que vão topar assumir esse teu risco. Quer saber qual o risco que tem. Cibernético, eu preciso entender o teu grau de maturidade, o quão exposto você está à materialização daquele risco. Eu aprendi isso já. Então, é mais ou menos assim, vocês têm que aprender também. Você não assistiu outro episódio que fala da Dionísia Almeida, que fala sobre o seguro? Ela fala lá e ela fala que tem que ter essa consultoria, porque você não pode contratar um seguro quando você está com as portas abertas, quando você não tem nenhum firewall, você entendeu? É isso. Quando você não tem nada dentro da empresa, então, como toda seguradora, ninguém contrata um risco grande, né? Você vai contratar um risco de um cara que deixa o carro aberto. Com o carro acontece isso. Se você tiver muito sinistro, a empresa seguradora não vai mais seguro. Onde é que a gente entra ali como consultoria? Primeiro, entendendo essa sua exposição, com base nos melhores frameworks de mercado, o ISO 27001, o próprio NIST, é um assessment proprietário que a gente faz ali para entender qual porta está aberta, né? Ou qual porta está mais ou menos ali e que você poderia primeiro entender a tua maturidade, para isso que serve esse assessment, e aí a gente ajuda como consultoria a você fechar essas portas. E aí tem tanto a parte a gente chama de quick wins, né? Que é o que você consegue rapidamente com o teu recurso interno. Por exemplo, você não tem inventário de ativos. A gente te ajuda a pensar numa forma de formalizar esse seu inventário, fazer esse levantamento, entendeu? Então, a gente te dá algumas sugestões de implementação rápida e fácil, que só de você implementar, você já está elevando o seu grau de maturidade. E aí, elevando o seu grau de maturidade com essa consultoria especializada, você consegue colocar melhor o seu seguro. Né? Porque muitas vezes está acontecendo. Hoje está menos, que eles falam mercado duro, né? O mercado tá tem um nome que eles usam, ainda não entendo muito bem, não conheço muito bem, mas um tempo atrás, sei lá, coisa de um ano atrás, você tentava colocar o seguro e a seguradora não queria tomar o risco. Porque o Brasil estava tão exposto, né, ao risco cibernético que não até antes, às vezes, de você realizar melhorou o o risco cibernético? Melhorou.
melhorou de forma geral. Aí a gente olhando para o mundo, né? Tem alguns dados também que em algum momento a gente poderia compartilhar com vocês, até para vocês terem esse embasamento. A Ian também, ela é especialista em produzir esses conteúdos, né? Então tem a pesquisa que acontece a cada 2 anos que mostra o risco cibernético, ele é a principal preocupação dos executivos. Já fazem, a gente está indo para a terceira, acho que pesquisa, agora em 25 a cada 2 anos, que ela o risco cibernético ele entra como uma das principais preocupações do executivo, né? Dos executivos, não só no Brasil, mas no mundo. Então, assim, é aí que a consultoria entra. Não só para vender o seguro, para transferir o risco, mas para apoiar na jornada de amadurecimento, não só cibernético, mas operacional também, com a consultoria de continuidade de negócios. Aí é onde entra um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. O plano de recuperação de desastres, o plano de gerenciamento de crises com foco em eventos cibernéticos, um pouco da LGPD. Eu vou deixar você entrar aqui. Existe uma tabela mundial de riscos para o país. Eu sei que o Brasil ele é o segundo em fraudes e golpes, né? Uhum. Mas eu falo para risco cibernético. Ou seja, risco cibernético a gente aí entende como ataques à pessoa jurídica, à empresa, Uhum. certo? Existe uma tabela mundial e que o Brasil, se existe essa tabela, o Brasil estaria em que A própria classificação? SUSEP, ela disponibiliza, no Ah, site deles tem um BI bem bacana ali que você consegue filtrar, aí, olhando para o lado de seguro, né? O quanto que você vendeu de seguro, não é essa palavra, mas o quanto você vendeu versus o quanto você teve de sinistro. Né? Então, é interessante você olhar esses dados e aí você filtra por incidentes cibernéticos. Né? Teve uma queda, muito por conta dessa preocupação em evoluir a maturidade, né? Em aplicar controles e melhorar a resiliência cibernética. Então, se você olha de 23 para 24, teve uma boa queda. E aí a gente tem só até o meio do ano, né? Eles não divulgaram ainda o segundo semestre. Mas assim, você consegue acompanhar no site da SUSEP, olhando esse acionamento do seguro. mas mundialmente não tem nenhum. Mundialmente, eu Essa sei pesquisa, essa pesquisa que vocês fazem lá essa pesquisa, ela é a Global Risk é G. Global Risk. Ela é Exatamente. global. Isso. E aí ela O Brasil está em que lugar? não consigo te falar de bate Ah, pronto, tá. mas a pesquisa ela tem mundo e a gente tem foco no Brasil, em empresas brasileiras, né? Então ela é um assessment que é feito nas O que eu empresas queria saber era justamente onde os quanto executivos. risco, qual é o risco que tem global risk, né, do Brasil. E outra coisa, quantas empresas no Brasil tem seguro no Brasil? É 4%. 4%? 4%, menos de 4%? 4% das empresas brasileiras têm Tá. o seguro cibernético Fazer contratado. campanha, precisando divulgar, pô. Então, é por isso que eu topei esse desafio de ir para lá, né? Eu tô indo para esse braço de consultoria que é justamente para fomentar, porque a gente entende que antes de contratar o seguro, a empresa precisa saber onde ela está, né? Qual é o grau de maturidade, né? Então, a consultoria, além de mostrar o grau de maturidade, ela consegue falar assim, olha, nem assim, você conseguiria sim contratar um seguro de repente, mas se você resolver isso, e eu te ajudo a resolver essas principais vulnerabilidades, você consegue colocar esse seguro melhor. Tem um prêmio, um prêmio menor, não vai? Exatamente, não sei o nome ainda. É prêmio. É prêmio, né? prêmio. O que você paga. O que Você a diminui o seguradora paga é prêmio. sinistro. Exatamente. Aí a consultoria não é só isso, né? Então ela também olha, aí olhando para seguro de uma forma geral, Depois se tem o quanto você quantificou do teu risco, porque acontece muito isso, né? Tem outras corretoras que ela trabalha com benchmark, né? Então assim, benchmark mundo, benchmark Brasil. Uma coisa muito legal que faz parte dessa nossa. São pares meus que lideram essa agenda, mas que é justamente a quantificação do risco. Será que eu estou contratando o meu limite de forma adequada? Né? E sim, aí ele sim. faz uma simulação, não é que é só o benchmark. Qual que é o tamanho do sinistro? Exatamente. E aí, assim, eu estava até acompanhando, tem umas 2 semanas, com esse meu colega que faz essa quantificação. É um trabalho muito legal. São várias simulações, usa Monte Carlo, é muito legal. A gente não tratou disso aqui, tratou da abrangência do que faz o seguro, que ele pode pagar, o lucro cessante, Isso, tudo o que está aluguel, coberto, não está coberto. aí tem algumas coisas incluídas, a divulgação, que é obrigado pela LGPD. O lucro cessante é um, por exemplo, que você pode ou não contratar. Sim. Entendeu? Então, assim, mas até esse Mas entendimento... se for contratar, não sabe quanto que... Você não sabe qual que é o limite direito, entendeu? Então, assim,
Para apresentar para a seguradora, né? Você fala, meu lucro é 1 milhão, mas tem que mostrar para a seguradora. Exatamente, mas assim, a consultoria, você entende que ela vem antes da contratação? Sim, Você primeiro precisa entender, até para poder oferecer quais são os seguros mais adequados. adequados. Você pode fazer isso de uma forma rasa, que é olhando o benchmark, e você pode fazer isso de uma forma aprofundada, olhando para o teu negócio, para a tua exposição, pesquisando jurisprudência, porque é um pouco, por isso que eu falo que é um pouco diferente de outras consultorias de seguro. Tem outras pesquisas que são feitas olhando para o mercado local. Porque também grandes corretoras, elas olham para o mercado mundial. Para cyber, talvez até faça sentido, porque quando cobra um resgate, quando tem o impacto é sempre em Bitcoin, né? Então você olha de forma geral. Mas quando você está olhando para LGPD, para outros impactos de recuperação de imagem, o nosso mercado local brasileiro, ele é um pouquinho diferente. Então eu acho que esse é o grande diferencial e que me encantou ali quando eu topei o desafio de Fazer uma coisa estruturar essa fazer algo diferente, essa né? agenda, fazer um negócio. Eles já fazem uma coisa muito diferente que você vê de mercado. E assim, eu sempre fui cliente. Então, a dificuldade, né, de entender como é que você aciona o seguro, como é que você contrata, a cobertura está adequada ou não está adequada. Então, você fazer esse link da tua maturidade. Como é que você apoia na evolução dessa maturidade? Seja a sua, seja dos seus terceiros, por exemplo. Que é uma coisa legal também, que é um outro trabalho, que é a avaliação da maturidade cibernética da tua cadeia de suprimento crítica. Então, a gente senta com você, entende quais são esses fornecedores críticos e aí a gente avalia a exposição de cada um deles. Para quê? Para que você possa contratar melhor, para que você possa, se de repente, rever um contrato de prestação de serviço, né? E entender o grau, a sua exposição, porque a LGPD, ela te corresponsabiliza se o teu dado vazou de um terceiro. Sim. Bom, aqui a gente tem no programa, a gente tem eu esqueci, a gente entrou no assunto, eu esqueci de te dar um brinde da sua presença aqui para eternizar esse momento Que da legal. G2 do Falando de Fraude. G2 é que faz nossos brindes para dar para Muito obrigada. os nossos convidados, também faz brinde para, de maneira geral, para as empresas, né? Ela tem uns brindes bons. Tem tábua de churrasco, Ai, que faca de legal. churrasco, canecas, né? Então é realmente Muito bacana, obrigada. eterniza o G2. momento. Aí quando você vê a caneca, você É uma vai. caneca, vou até deixar minha caneca. É igual essa aqui? É igual essa aqui. Ai, que top. Essa é da Pub. A nossa Pronto, agora eu já tenho minha caneca falando de fraudes. Então, a gente sempre conta aqui, procura falar para o convidado ou a convidada, tem um papo descontraído, uma coisa que tem uma risada. O que aconteceu de engraçado numa atividade, né? Ai, meu Sua, Deus. né? Ou então pode contar essa fraude que você soube há pouco tempo aí por telefone agora. Então hoje, trabalho com isso, tô sempre ali compartilhando material e tal. No grupo da família, meu tio falou que sofreu um golpe. Uma pessoa se fez passar pela minha prima no WhatsApp. Era a foto dela, pai, aquele golpe clássico que você já cansei de explicar que acontece para não cair. Ele fez o pagamento para minha, como se fosse para minha prima. Pai, preciso rapidamente aqui pagar. Ela acabou de casar, então ela tem algumas coisas de fornecedor do casamento, e tal. Preciso pagar um fornecedor. E eu não tenho como pagar, tô sem. Meu limite estourou. Você consegue me transferir o valor aqui para eu poder fazer o pagamento? E ele Mas transferiu. eles usaram falando casamento, se tinha esse dado? Falando, exatamente, falando Nossa, que era para pagar. Você viu como Honrar o vazamento, um o vazamento pagamento. de dados é o que faz a fraude, né? É. Vazou o telefone dela, vazou a foto dela. É a foto nas do redes sociais, casamento. foto do A foto no casamento. WhatsApp. É a foto dela de noiva com o marido. Exatamente, então vocês têm que tomar cuidado. Tem que isso. tomar cuidado e Engenharia assim, social, né? Pura. engenharia social e pegar o telefone fixo e ligar para a pessoa. E se ela não atender, aí realmente não faça nenhuma transferência, né? A gente bate sempre nessa tecla, mas isso é educação digital, né? Sim. E assim, tanto na sua casa, quanto na minha, quanto nas outras pessoas que trabalham com isso, têm um conhecimento, não adianta, né? A gente fala em casa também, não adianta nada. A minha mãe já quase caiu em alguns aí. Hoje ela já até fala: você tá com minha filha aí? Manda um beijo pra ela. Já aconteceu, assim, da primeira vez que aconteceu, ela ficou super nervosa. Mas a segunda, a terceira, e eu sempre tô passando pra eles. Agora meu tio caiu nessa, eu falei, não acredito. Antigamente esses golpes, eu creio que hoje não são mais desse jeito. Antigamente esses golpes eram muito rústicos, né? Eram de presidiários que estavam lá e faziam. Hoje já são mais elaborados, são de cybercriminosos mesmo, né? Há muitos anos atrás, minha mãe já é falecida, mas quando ela viu, ela recebeu
vários telefonemas desses, muito preocupada, ligou para a família inteira. Minha mãe era muito apegada, assim, muito determinada, então ela fazia escândalos verdadeiros. Ela nunca pagou, mas ela fazia escândalos Punha todo verdadeiros. mundo ali. Punha Ai, o todo que tá mundo atrás, acontecendo? ligava para todo mundo lá e mandava esperar, na hora Mas é pegava o telefone. nervoso, né? Pensa, É, minha mãe, 74, pô, passar por uma situação dessa. Então, ela, é. quando ela percebe que ela já nem dá trela, né? Então, assim, e tem outros golpes agora mais sofisticados, que o cara liga da central de atendimento, ele fala o seu CPF, ele dá o seu endereço, então ele passa todas as informações. Por quê? Porque ele tem acesso a essas blacklists que ficam essas listas, né, de dark web, onde tem essas Exatamente. informações. Aí a pessoa desavisada acha, não, tem meu endereço, tem meu CPF, é o banco, só pode ser o banco Mas, me ligando. mas eu nem precisei ir lá na Dark Web comprar. A Dark Web faz franchising. O cara entra lá, é verdade, dá risada, mas é verdadeiro isso. Ele faz um convênio, ele pega os dados, é o esquema de fazer o programinha lá de fazer a fraude e depois ele vai dar uma porcentagem. Ele ganha 1.000, dá 500 para lá. Você não precisa nem investir dinheiro. Claro, tem uns que compram credenciais, mas tem muitos que fazem esse sistema aí de franchise, né? Como Ó, são para vários, né? agora no fim do ano, o que aconteceu? Fim do ano, meu marido tem loja de coisa para churrasco e aí vende muito, tem sempre muito cliente. O cara me ligou, falou: estou aqui na porta da loja XPTO, Carvão Gelo Kennedy, aqui em São Caetano, e eu tô vendo que se eu vou invadir a casa. E, por quê? Porque viu a foto no Google, né? Eu vou invadir e se você não me pagar X reais, eu vou, além de invadir, eu vou quebrar a tua loja inteira. E aí ele ligava, provavelmente de dentro de um presídio, e ligou para mim, ligou para o meu marido, ligou para minha sogra. Como é que acha o telefone? Ah, isso é fácil, né? Como é que sabe, Através entendeu? de CPF, redes sociais, o cara consegue fazer ali. Sobrenome, não sei, mas É. assim, e falando que ia quebrar a loja inteira. Não, eu tô aqui na porta agora. Eu vi que tá, sabe assim? Você falou, meu, como é que o cara consegue ter acesso? Se você dá E o trela, que você vocês acaba fizeram? pagando. Eu desliguei, avisei minha sogra. O meu marido ainda, você tá aí na porta? Então me fala mais sobre isso, né? Então, assim, porque você fica com medo, né? Ali é o endereço da minha sogra, né? Então você pensa, o cara vai ali, invade a loja e pode machucar, pode fazer alguma coisa É, com a minha mas sogra, que já é uma você pessoa fez de bem, mas idade. poucas pessoas fazem isso. Semana passada, minha esposa teve 2 tentativas de fraude. Uma nem foi tentativa, foi concretizando. Nós temos a internet da Vivo. E aí ela foi ligar lá para pagar alguma coisa, ela descobriu que tinha feito uma conta, comprado uma linha lá em Fortaleza, Não. né? Então, até hoje a Vivo não tira, porque a Vivo tudo que entra lá não sai mais, né? Fica lá, né? Para tirar o sacrifício. Ela já É demonstrou isso. que ela nunca teve telefone, que não mora em Fortaleza, para que ela tem um telefone em Fortaleza. Olha, eu tenho É, outra, e a Afonso. segunda, ela é advogada, é sócia do escritório. Aí uma pessoa ligou para o escritório dizendo, olha, houve uma tentativa de fraude aqui, e o nome da advogada aí, etc, etc. Procede isso aí? Aí a gente explicou, o pessoal explicou e me passou depois, eu liguei até para a pessoa saber que não foi o golpe, né? Eles foram muito espertos, é um golpe do pagamento de custas, né? Só que Custo de esse, processo. custa de processo. Só que esse era uma guia de DARF, o mesmo que eu recebi depois, pagar um DARF para fazer um levantamento. E eles têm um Um esquema sisteminha que que eles mandam para parece, né? pessoas mais de idade, porque as pessoas mais de idade podem ter um marido que já morreu, ou não lembra, um precatório muito antigo de 30 anos. Tá pra, Inventário, alguma coisa que ele tá então tá para fazendo. tá para receber agora. Só que ela foi falar com o genro dela, aí foi no fórum, viu, com o advogado. Ela O cara é conseguiria ir muito atrás. bom, o cara resolveu todo o problema e tal, você entendeu? E não pagou o valor, né? Mas isso tem. Olha, eu é, tenho um caso que aconteceu agora também, essa semana. Pode falar o nome da empresa? Pode? A Riachuelo. Fui lá, comprei. Minhas crianças ganharam presentes de fim de ano, ficou pequena. O que eu fiz? Dia 28 de dezembro. Fui na loja, não tinha o tamanho. A menina falou assim: você pode pegar pela internet. Eu vou dar a entrada aqui nos itens e vou te gerar um voucher para cada item. E você pega esse voucher, tem um nome ali, o código, e você consegue. Código de barra. Não, é um número que você digita Ah, ele no aplicativo e você compra o tamanho que você precisa pelo aplicativo, porque a gente gostou da peça e queria só um tamanho maior. Isso foi dia 28 de dezembro. Já primeiro eu tentei usar. Aí falava, um daqueles vouchers tinha sido utilizado e o outro tinha R$ 4. Falei, gente, hum,
físico, na loja física. Voltei, aí final de ano, aquela loucura, voltei agora no começo do ano. Na loja, eu falei, liguei na central, não, você tem que ir na loja física. Cheguei lá, eles realmente utilizaram. Como é que utilizaram? Não tem meu CPF, não tem nada. Foi aberta uma investigação dentro da Riachuelo. Aí eu tinha um item que eu tinha comprado e não foi entregue. Eu liguei na central, falei, olha, não foi entregue, eu gostaria que você gerasse um código para poder fazer a compra de outra coisa. Dia 15 de janeiro, de manhã. No sábado, que foi acho que quinta-feira, no sábado eu fui na loja e aí eu dei o código, ó, peguei aqui o código que eles me geraram para eu poder fazer a troca. Aí a menina, não, ele já está utilizado. Eu falei assim, como assim está utilizado? Não, eles utilizaram, tem 4, 5, 6 reais aqui de crédito. Eu falei, não é possível. Eu acabei. Aí ela entrou, o cara fez uma compra no aplicativo, como se fosse no meu nome, e mandou entregar como se fosse um presente lá no Rio de Janeiro. Aí, o que eles fizeram? Eu falei, não fui eu que fiz, eu não reconheço. Aí, ela deletou a minha conta, criou uma nova conta dentro do aplicativo, só que não me gerou o voucher ainda para eu poder fazer a troca do que eu preciso, né? E aí, barrou a entrega do produto, porque já estava para ser entregue o produto. Então, assim, onde é que esse fraudador entrou? Porque uma é loja física e o outro é loja online. Onde é que ele teve esse acesso para pegar as minhas informações? Essa engenharia aí só com eles. Gente. Mas eles podem tudo, eles são um crime organizado. Loucura! É um crime organizado, exatamente, assim, com foco na empresa, né? E será que quantos outros caíram? Aí a gente também fica um pouco na dúvida, né, Afonso? Será que eu tenho que abrir um boletim de ocorrência? Porque foi uma fraude, se materializou. Acho que deve abrir. Entendeu? Acho que abrir. Teve um caso que a gente trouxeram para a história, que a gente entrar com a ação, depois acabou entrando com a ação, que a pessoa fez uma compra numa rede de farmácias muito grande, e aí ela fez a compra, e aí a pessoa que veio entregar o produto acabou fazendo uma fraude gigantesca no cartão, entendeu? Nossa. Então ela é responsável. Como é que... Não era o entregador dela, era um outro entregador. Alguém descobriu o pedido dela e foi levar para ela. Nossa, que loucura. Interceptou e fez a fraude. Exatamente. E aí, de quem que é a culpa? A gente, como consumidor, é que a gente trabalha com isso, hein, Afonso? A gente fica na dúvida. Como é que a gente procede? Toda vez que isso, de uma maneira geral, antes de ser essa parte física, mesmo em outra parte, toda fraude, todo estelionato, de uma maneira geral, quando a culpa não é sua por ser desleixada, não tomar cuidado, é do outro, quem tem que guardar os dados era quem te deu, ela é Riachuelo, então ela é responsável. O banco é responsável, depende do compliance, de um Pix. Então, há casos que sim, há casos que não. No seu caso, com certeza... E a cara da pessoa na loja, achando que foi você que inventou? A vergonha, né? Cara... O dano moral de mas você... Mas você não utilizou, porque ele foi utilizado no mesmo dia. Se é cara de pau, você veio aqui... Eu falei, cara, eu saí lá da minha casa, porque eu moro aqui, perto do ABC, fui lá pra Zona Norte. Tive que ir lá de novo, porque é perto da casa da minha mãe. E aí, ela me olhar aqui assim, mas você não usou mesmo? Eu falei, não, eu não usei. Eu tô aqui, eu ia sair da minha casa para vir até aqui fazer um negócio. Às vezes você nem vai reclamar porque fica com vergonha, quando acontece então, gente, mas se somando os dois, dá quase R$500. Não, mas não é nem o valor, ou por falta de tempo. Não é nem o valor, é muito, porque isso aí pode acontecer. Esse fraudador continua com seus dados. Exatamente. Ele continua com seus dados. Ele pode procurar entrar em outra situação. Então, isso é um risco cibernético de pessoa física. Agora, vamos falar do risco cibernético de pessoa jurídica. Quais são os principais riscos cibernéticos que as empresas enfrentam atualmente e como eles podem impactar os negócios? Bom, hoje a gente tem vários, né? Tem o principal, mais conhecido, que é o ransomware, que é basicamente... ele loca a tua infraestrutura tecnológica e você não consegue usar essa infraestrutura tecnológica, a não ser que você pague um resgate. Né? Então, que a gente fala que é o lock ali, que é ele trava a sua infraestrutura. Esse é o principal, mais conhecido. Tem a própria engenharia social, que é um pouco do que a gente está falando aqui, Sim. mas que no ambiente corporativo, empresarial, ela pode acontecer para o cara conseguir uma senha de acesso a um sistema, né? Então, ela é bem conhecida Essa também. Essa é a falha humana. Essa é a falha humana, exatamente. Tem um outro tipo de ataque, é o DDoS, que o foco é derrubar. Então, ele invade, faz um monte de acesso à sua plataforma, seu sistema, o que quer que seja. Como é que ele faz? Através de que ele faz isso? Para quem não conhece. São vários e-mails. São vários.
ou e-mails, ou tentativa de acesso, ou fica lá. Isso. Só que são vários. Então, eles Tá. criam como se fosse um robozinho. Então, é uma coisa que, se você não conhece, está acontecendo, isso é um insight, né? Esse bloqueio aí é uma forma de entrar nos dados da empresa. Exatamente. E tem a própria a questão de pegar os dados com o objetivo de ou extorquir dados confidenciais ali, né? Então, é uma invasão com foco em tomar, não é nem sequestrar, né? Mas assim, É um sequestro mesmo. É um Ele tipo de um sequestra o dado e sequestro. fala só, você tem que me pagar o resgate Então, Bitcoin. esse é o resgate, ele pode sequestrar e ficar com aquilo, falar assim, olha, para eu não divulgar os seus dados, você tem que me pagar, né? Esse é um outro tipo também que é bem comum de ataque cibernético, com foco em te extorquir, ou porque locou a tua infraestrutura, os seus dados, ou porque pegou e para não expor esses dados, ele te cobra um valor ali em Bitcoin. Existe algum risco cibernético de um ransom ou outro tipo de vírus aí que hoje são uns vírus até mais poderosos, digamos assim, que ele implanta coisas dentro da empresa? Tem esses últimos que a gente tem visto aí nas notícias. Eles teve um que eu estava acompanhando, ficou 4 meses dentro da empresa acompanhando movimentação, troca de senha, tudo. Então, até para você conseguir voltar a fazer ali o racional do impacto, às vezes fica muito difícil, porque tá tanto tempo ali dentro, vendo tudo que você está fazendo, né? Então, é um tipo de vírus. Tem um nome também, não vou lembrar agora, mas é um Eu tipo também não lembro. Já tivemos episódios disso aí. É que nem sempre o vírus, quando ele entra, ele é executado na hora, né? Às vezes ele fica lá, Ficar dormindo. fica dormindo lá para o cara fazer todo um estratagema, ver o que ele vai fazer, o Exatamente. potencial de dados, até para ele pedir um resgate, ele precisa saber o Qual potencial. que é o dado mais crítico, mais Qual que é o mais sensível? crítico, e aí, às vezes, porque ele também faz vários ataques e não tem mão de obra naquela hora para fazer a complementação do ataque final, né? Então, ele tem esse detalhe, Pode né? ser também. Tem um detalhe interessante, não sei se você já ouviu falar nisso, quando há o sequestro de dados, então paralisa a empresa corre, aí chama todo o pessoal de SOC, né, tenta fazer aquilo que não fez antes, né, de fechar a porta, né? E aí a empresa pede um resgate. Talvez com a seguradora não aconteça isso, tem mais experiência, mas se ela não tiver uma seguradora, for tratada Uma ali corretora, né? A é, gente fazendo esse é, intermédio ali. ela vai tratar com a pessoa interna e aí os dados estão criptografados, certo? Sim. Tá? Então ali a gente já tem visto dois tipos de problemas no risco cibernético. Primeiro, de ele pagar esses dados voltarem e não poderem ser descriptados, né? Não sei Isso. se esse é o termo correto. A segunda coisa é que também já aconteceu, né? É que eles devolvem os dados e a pessoa a empresa consegue Voltar a voltar a operar, pôr a empresa para funcionar, mas eles fazem uma cópia É o que acontece muito. e um tempo depois eles voltam. Normalmente não eles mandam outro fraudador, Outro coleguinha do mal. outro colega, como se fosse um segundo hackeamento, não é o primeiro. É. Ou terceiro, que é o mais grave, já aconteceu também, de colocar esses dados na Dark Web. Sim, e vender. Aí eles fracionam, vendem, eles não vão, É isso. vão vendendo Os todos três os dados. acontecem. Então, quando a gente fala, vou pagar um resgate. Então, esses são os riscos, né? Nada garante Nada que você não vai garante. sofrer nenhum desses 3 ou mais, E né, tipos. o que garante, assim, não existe segurança 100%, mas 95%, o que garante a segurança de uma empresa? Então, a gente tem vários dispositivos, ferramentas que a gente pode utilizar para, primeiro, evitar que o incidente ocorra. Mas como evitar? Como é que, exatamente, qual é o espectro para fazer essa barreira que pelo menos 95% ela tenha, não que seja hackeada, não haja vazamento de dados e melhor ainda, segunda pergunta, se isso acontecer, como é que o que ela deve ter de programa de continuidade? De continuidade, né? Lembrando que a pergunta aí, eu gostaria que você respondesse em 2 aspectos, o risco cibernético e riscos físicos. E o risco da própria descontinuidade do negócio quando acontece, né, Então, o risco Afonso? físico, que eu falo assim, um incêndio, um roubo físico. Aí muita coisa. Vamos dividir a resposta, Não, então. começa pelo Primeira coisa, cyber. cyber. Você tem... Cyber. Primeira coisa, você tem um firewall, né? Ali que Sim. vai uma parede mesmo, né? Que vai
diminuir o que entra, né? Vai controlar. Vai controlar um pouco. Então, você tem várias ferramentas ali que você pode, tanto de bloqueio quanto de monitoração. Né? Então, essa é uma monitoração. É um firewall e um monitoramento, monitoramento ali. 7x7, 365 24 dias. por 7, exatamente. Isso você tem que ter e uma boa forma de escalonamento, né? De gestão de incidente. Então, assim, aconteceu. Como é que a gente reage? Então, tem acionamento que é o primeiro nível, segundo nível e terceiro nível, né? Que é o Blue Team, Red Team, tem as diferenças ali. Então, você ter essa estrutura ali, primeiro, monitorando e se acontecer para você conseguir reagir mais rápido possível. Né? E fechar as portas, ou puxar da tomada, né? Mas não é isso, mas assim, fechar a porta o quanto antes. Outra estratégia importante é você ter o time treinado. As capacitações, as conscientizações, primeiro, para o colaborador não cair no phishing, não clicar num e-mail que não deveria e abrir uma porta. Educação digital. Uma educação digital, cibernética digital ali para os colaboradores. Tem algumas coisas aí, não vou lembrar de todas, tá, Afonso? Tá? Se eu puder pegar o celular aqui, eu tenho algumas anotadas. Aí você corta esse, tá, moço, depois, no final. Mas assim, tem várias formas de você evitar que aconteça. Quando a gente Mas não teria uma outra coisa, antes que tudo isso aí, que as empresas têm que se considerar, que têm que investir nisso. Tem Porque que ter um investimento. Isso não aparece. Não é só investimento. Tudo isso que eu estou falando é investimento. Em Então, infraestrutura. mas isso não aparece, isso não dá lucro. É. Isso não faz uma propaganda para vender mais. O grande desafio é esse, Afonso. É justamente esse, você conscientizar. Então, o insight principal é que você tem que investir. Alta direção. Aquilo que não aparece como a rede de água ou o esgoto, mas ela é fundamental. Sem água ninguém vive, sem esgoto, saneamento ninguém vive. Na empresa é a cibersegurança. Quando você montar uma empresa ou tiver uma empresa, preocupe-se não só com o marketing, preocupe-se não só com as vendas, preocupe-se também em trazer a segurança de uma maneira ampla. O que você vai investir é o que você vai economizar depois. Se você investir bem, você vai ter 95% de proteção. Talvez se você tiver toda essa proteção que a Tatiana falou, essa proteção de cibersegurança, e contratar mais um seguro, você tem 100% de proteção. Vai gastar, o lucro vai diminuir um pouquinho? Vai, mas deve diminuir aí 2%. Mas você tem que fazer a conta de quanto a materialização daquele risco te custaria. Mas é difícil essa conta porque o risco é a imagem. Não é, mas a empresa pode até, imagem, a empresa pode até deixar de operar. Já teve empresa que deixaram de operar porque a imagem ficou tão negativa. Porque no final das contas é a confiança, né? Você perde a credibilidade quando um evento desse acontece. E aí, não só quando acontece, mas quando você demora muito para reagir. E quando você então, não tem a transparência também. Não tem a transparência, exatamente. E é aí que entram as estratégias de continuidade dos negócios. Que é você ter um plano de recuperação. Né? Então, quando você tem um plano o que é o plano de recuperação? Você tem que saber, por exemplo, o cara te locou e você não consegue ter acesso aos servidores, aos dados, a nada. Se você tem um plano de recuperação, o que é o plano de recuperação? Como é que você faz para reconstruir? Né? Então, você reconstrói, zera o servidor, o que quer que seja, reinstala o sistema operacional. Você tem que ter um procedimento para que isso seja feito. Quando a gente fala de uma infraestrutura em nuvem... Você tem que ter uma estrutura antes para construir, né? Quando a gente fala de uma infraestrutura em nuvem, não necessariamente você tem que ter a infra lá, como era antigamente, ambientes on-premise. Você tinha 2. Então, tinha um servidor aqui, uma estrutura aqui, os dados sendo replicados de forma quase síncrona ou síncrona, e um outro lá replicando. Deu problema aqui, você ativa o teu DR, né? Hoje, quando a gente fala de estruturas em nuvem, a gente tem o IAC, né, que é o infra como código, que é quando você cria um servidor, né, uma máquina virtual. Uma máquina virtual, ela tem toda uma configuração ali por trás, de disco, de memória, de tudo, como era antigamente. Só os dados, tem que ter a máquina. Então, você tem que ter uma automatização para recriar essa máquina. Não só a máquina, né? Então, qual é o passo ali? Vamos pensar numa estrutura em nuvem. Você tem que ter uma automação para recriar uma conta. Vamos pensar que eu vou criar uma conta do zero. Está tudo locado. Então, eu criei uma conta, eu recuperei minha conta, mas está tudo locado, não tenho a chave para descriptografar. Então, você vai precisar fazer uma reinstalação. Então, o que é o plano de recuperação? Você tem esse IAC, que é reinstala o servidor com a configuração que tinha. Aí, você tem que ter o código da aplicação que você tinha naquele servidor, para poder rodar. Então, você roda, instala a aplicação
é mais ou menos o que era no ambiente on-premise, mas agora é mais fácil, você não precisa ter a infra lá rodando, gastando, pagando. Você só vai Sim. fazer se precisar recuperar. Aí você instala a aplicação. E os dados? Então você tem que ter um backup. Porque e assim, esse é um ponto que as pessoas acham, porque eu tô na nuvem, tô protegido, não vai acontecer, tá tudo lá na nuvem, eu consigo recuperar. A nuvem é a mesma coisa do ambiente on-premise. Se você não configura direito seu backup, e qualquer semelhança não é mera coincidência, a gente vê muito isso no mercado, é o quê? O cara acha que, vamos falar ali, o cara, ele tem setado que o backup automático do banco de dados. Só que quando o fraudador, o malicioso entra, ele loca tudo, inclusive o backup, porque tá tudo na mesma estrutura. Então, se você não tem o backup fora Backup tem que estar fora. exatamente. Esse é o inside backup. Tem que tá ser uma fora. rede de backup, tudo separado, entendeu? Separado. Tem Então, assim, não adianta uma nada. rede para as nuvens do backup, uma rede para as nuvens De do... nuvem, do backup numa outra nuvem. Aí tem outras técnicas, né? Que as próprias plataformas de nuvem, a AWS, a Azure, ela te oferece, que é de proteção. De como é que você configura esse backup para evitar que ele seja deletado, por exemplo. Só que assim, para você entender qual que é o dado que você precisa, você tem que ter um entendimento muito claro do seu negócio. Porque o que as empresas fazem muito? Vou ter backup, vou ter plano de recuperação para os meus principais sistemas. Aí você vai lá, tem meia dúzia de sistemas, 10 sistemas principais lá. E você tem o plano de recuperação para esses sistemas. Só que você não linka isso com o negócio. E muitas vezes o negócio, vou vender um produto ali dentro. Não é só aquele sistema de venda que ele utiliza. Ele bate em outras bases de dados. Financeiro. Ele bate em outros sistemas Sim. que não é tão óbvio ali para a tecnologia, principalmente, porque ele está recuperando o principal sistema, mas que na hora que você precisa recuperar, o negócio não funciona. E é aí que entra a continuidade dos negócios, porque a gente vai olhar o negócio em primeiro lugar, o que é o mais importante, o que precisa ser recuperado primeiro, o que precisa ser feito primeiro. Aí você vai avaliar todos os recursos e só então é que você vai começar a sentar para construir um plano de recuperação. Entendeu? É um pouquinho diferente, não é o cara de tecnologia que vai fazer isso. Quem vai dar esse tom é o negócio. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala de um plano de recuperação, não é procedimento técnico de subir servidor, subir backup, não é só isso. É você entender o ecossistema que você precisa recuperar para que aquele negócio volte. Até o tempo que precisa, né? Inclusive o tempo, exatamente. Porque assim, aí você tem coisas mais ou menos urgentes. As coisas que são mais urgentes, você vai ter uma estratégia mais sofisticada. Porque tem seja que, de replicação. Tem que subir por camadas, né? Não sobe tudo de uma vez. Exatamente. O Não é próprio apertar backup, o botão e subir de uma vez. Você pode ter um backup mais hot ou mais frio. Né? Então, se você tem mais tempo para recuperar, você não precisa gastar com o backup, que vai voltar rapidinho. Você pode colocar ele numa outra... Eu acho que tem que ser fracionado, né? Porque os dados não sobem muito rápido. Não só, mas assim, é aí que a continuidade ajuda você a entender o seu negócio, entender qual é a urgência de cada coisa, o que precisa voltar primeiro, quais são esses prazos, entendeu? Porque aí você vai conseguir focar o teu investimento, porque no final é investimento. Sim. Seja do desenvolvedor que está construindo esses IACs, seja do próprio pessoal que está fazendo a gestão desses backups e depois, né, a gestão como um todo, eu digo. Então, é um investimento. Então, você precisa saber exatamente aonde eu invisto primeiro. Então, quando a gente fala de consultoria, é um pouco do que a gente apoia, né? E ter uma pessoa focada ou uma equipe focada em continuidade dos negócios é muito óbvio para banco, para um pouco sistema... para cobrança. Saúde, exatamente. O sistema financeiro como um todo ele é regulado pelo Bacen, né? Então, tem que ter todo esse processo. Não só de recuperação, mas também de identificação. O que é mais crítico? Qual é essa sequência, né? Então, é um pouco do que o processo de gestão da continuidade dos negócios ajuda. Saúde também, né? Saúde também é um setor... Com cirurgia tudo marcada, tudo digital, com consulta. O setor da saúde é um dos principais alvos de ataques cibernéticos. Tá? Acabou de sair um estudo, estava vendo agora no final do ano, que tenho dados mais sensíveis. Mais sensíveis, que você pode comercializar ele também, né? Não, dados sensíveis. Pensa quanto vale o cara saber o tipo de câncer que você tem. Imagina, laboratório, tudo. Exatamente. Dia 8 de fevereiro a gente vai gravar com um pessoal do Sírio-Libanês. Legal, conheço um pessoal de lá também. Eles fazem parte da Sucesso. A gente vai gravar com o Leandro Oliveira. Acho que é o CISO de lá, não é? Ele não estava nessa última reunião da Sucesso, mas com ele. A Joyce, eu quero trazer um grande amigo que não quer vir de jeito nenhum, que eu conheci no MindSec. Eu fui associado no MindSec, né? MindSec Club. E eu quero trazer o Henry aqui. O Henry é da Sucesso também.
do O Hospital das japonês Clínicas. não quer vir. Ah, mas se você quiser, a gente convence Por favor, queria ver ele. que ele viesse junto. Eu queria que Aí ele a fizesse... gente fala da Sucesso também aqui, junto com Então, eu queria que ele. eles fizessem um debate. Legal, Os dois hein? debatendo, nem se perguntar, debatendo quais as principais dificuldades, o que tem de segurança para mostrar para o Eu povo. acho que seria bem interessante. Tá marcado dia Eu 8, converso. com um tá marcado já. Eu posso tentar mandar uma mensagem pro Eu ele, ver mandei se uma ele... mensagem ontem para ele e ele não respondeu. Mas legal, mas seria bem legal mesmo. Cílio e Hospital das Clínicas, né? É, Super eles se interessante. conhecem, se conhecem. Todos se conhecem. Os dois fazem parte da diretoria da Sucesso. Então, se você quiser depois que a gente divulgue mais coisas de sucesso, traz para nós, entendeu? Ou Legal, se tem quiser trazer alguém, né, Sim. de lá. É um outro canal pra gente divulgar também É. essa iniciativa. É uma coisa que tá Sim. voltando aqui em São Paulo. Vou conversar com o nosso presidente, o Calmon, e de Ele não repente quer até vir. ele vir. Convida-o para vir no programa, tá? Calmão, está convidado para vir aqui falar sobre sucesso, falar sobre os eventos de 2025 e a gente trocar aí uma parceria também com vocês, tá? Muito legal. Que a gente está aqui para divulgar isso. Bom, você falou quase tudo sobre a continuidade do negócio, os riscos, né? Acho que não tem muita coisa mais do que falar, Quer né? falar de gerenciamento de crise? Fala um pouquinho sobre o gerenciamento de crise, que a gente está quase chegando no Que final, quando né? a gente Que a gente fala- falou sobre todos os riscos aí, Falou pessoas bastante, né? físicas, e você já deu um resumo, né, daquilo que tem que ter e aquilo que ocorre se não tiver. Agora você pode ou as principais tendências de cibersegurança aí que tem para o futuro. O que tem aí para o futuro aí? Falando de tendência, a IA, né? Não tem como não Não, mas falar a de IA não é inteligência. futuro, a IA já é Já é presente, né? presente, É né? presente. E, inclusive, os fraudadores estão usando a IA para cometer Direto. vários As crimes. fraudes são menores, hoje em dia tem a deepfake, né? Exatamente. Hoje em dia tá perfeito. Tem um golpe que foi feito agora, que tem uma repercussão bem grande. Porque eu escrevo artigos também, né? Eu escrevi um artigo que copiaram a voz, a imagem de um locutor da Globo, né? Locutor não, apresentador de um O grande Mignon, programa. não é? Exatamente, do Aham. Mignon. E aí ele estava dando um voucher do Outback de R$ 62, né? Você Aí imagina. entrava e Era um estúdio de marketing direitinho montadinho, só que eles ganhavam muito dinheiro. Que o garoto propaganda era de graça. É. O cliente que fez o voucher não ganhava o voucher, então eles recebiam tudo, não pagavam nem imposto. De Eles foram graça. presos semana passada, né? Eu vi, eu acompanhei. Essa quadrilha aí, então, mas era perfeito. Você visse Eu vi. você viu? Perfeito. Você não fala que não é o cara. Não, até pra gente, né? Mas É difícil. que a gente sabe que pode ser ali a IA, que tenta ver algumas coisas, tá perfeito, né? Hoje não tem mais as mãos que apareciam muito com problema, quem usava anel, apareciam, ou Já a resolveram. inflexão, os olhos, tá muito difícil, né? Existem alguns bots, alguns programas que eles conseguem detectar, os aplicativos que conseguem detectar quando é uma imagem enviada por IA ou uma voz de IA, mas não tem. É bem difícil. A Samsung lançou um aplicativo que ela tem o IA para fazer perguntas. Tem que lançar um aplicativo que fizesse isso, né? O Google também, tá isso, Google. Vamos fazer esse aplicativo aqui. Eu tenho o nome desse aplicativo. Eu tenho um aplicativo que ele lê e te dá, aí te diz de verdade, que ele consegue Se ler o aquilo ali é algoritmo, uma- o algoritmo ele fala que é verdadeiro ou não, que é uma fake, né? Mas a IA também, ela pode ser usada para o nosso bem. Sim, a IA Exatamente, para ela poder foi criada para o responder. nosso bem. Exatamente, responder, tirar um pouquinho do peso ali do analista, né? Do cara que vai ter que olhar aquele incidente, se é, se não é. Então, dá para você treinar esse IA e criar os algoritmos ali para que ela tenha uma resposta. Sim. Antes do incidente realmente entrar, né? Virar um incidente. Na primeira linha de defesa ali, vamos pensar. Então, já existem programas e empresas especialistas nisso. E a gente também pode usar. É tendência, né? Se a gente pensar. É tendência começar a utilizar isso para poder não só se defender. Né? A gente gravou um episódio, Tatiana, gravou um episódio sobre IA, um especialista em IA, e falou justamente isso, assim, um pouco mais longo, né? Falou que ela a primeira barreira, segundo, e passava por humano, como eu tenho no escritório, a gente tem chatbot de dados, chatbot de voz, então toda empresa tem, né? O chatbot oferece, o robô oferece, você quer pagar tal, ou você quer transferir para o humano. Sim. Então, na IA, na prevenção de fraudes, né? Ela é justamente isso, Já né? é muito utilizada. Então ela é utilizada para que, se não consegue estar dentro dos parâmetros dela, mesmo sendo generativa, ela não está dentro daqueles que ela consegue resolver, ela passa para o humano. Aí o humano isso. entra. Então não precisa ficar o humano. A própria OLX usa muito isso, tá?
É. Já usa há muitos anos Então, inteligência artificial nessa parte para de tirar prevenção à o que é fraude. rotina do humano, que o humano ele falha, ele não está lá, tem como tem que se monitorar 7 dias por semana, a inteligência artificial ela fica monitorando e aí quando o problema foge da alçada dela, como a Sim. gente, né? Nem todo mundo sabe tudo. Você vai para um Aí advogado, foge, você eu vai para o entendo disso aqui, especialista. mas não entendo de voz, então só vai para um especialista. Uhum. Aí, exatamente. Aí Então, vai ser essa primeira etapa ali, né? A primeira isso. resposta, vamos Essa é pensar. a perfeição. A inteligência está para ajudar a gente, mas tem que fazer junto com a gente. A gente fala de futuro, mas isso já é realidade, né? Isso é realidade. Já é Olha, realidade. ela nasceu para fazer coisas fantásticas, como a telemedicina, na medicina. Ela consegue, em 30 segundos, o médico te dá um diagnóstico de uma doença que aconteceu a quilômetro de distância. Ela consegue dar 40 mil diagnósticos em 30 segundos, que isso é uma maravilha. Tem que usar, né? Está sendo criada nos Estados Unidos, está um laboratório desenvolvendo em caráter público um chatbot baseado em inteligência artificial, chama Evo. Marido da Eva, Evo. Uhum. Ele vai criar, ele está fazendo a composição genética das pessoas para ver o remédio e o tratamento correto para aquela doença. Ela vai fazer todo um mapeamento genético, isso que já tem, só que ela vai trazer essa vacina, vai desenvolver a vacina, desenvolver o remédio próprio para isso. Isso vai ser público, qualquer laboratório tem, não precisa vender, não vai ser num laboratório, é público. Legal. Esse estudo já está aí sendo em fase de teste o Evo. Muito legal. Bom, Tatiana, nós chegamos ao final. Eu gostaria de falar duas coisas com você. Primeiro, que você fica com um convite para você vir aqui, para a gente aumentar esse programa, falar sobre sucesso junto com o Calmon. A gente tem agenda para fevereiro, se você quiser, você pode combinar com a Érica. Uhum. E você deixa aí mais uma mensagem sobre o que você faz, onde você pode ser encontrada, o que você quer deixar de mensagem para os nossos internautas, o insight final. Legal, acho que assim, falei bastante da consultoria, né? Da importância da consultoria, da importância de você entender o seu risco, não só da contratação do seguro, né? Que é onde eu estou hoje, mas assim, você entender o seu risco, você entender o que pode ser feito, né, para mitigar esses riscos. A importância de, se você é uma empresa de tecnologia, que é o que a gente está falando aqui, ter um plano de recuperação, né, de Muito desastres, importante, você né? pensar nesse backup e não só ter o plano, né, porque também, às vezes, a empresa tem o plano, mas nunca testou. Então, nem sabe se funciona, se não Tem que fazer o funciona. pen test. Aí tem pen test, que é É. olhando para teste de penetração mesmo, o quão Sim. o cara consegue entrar, mas um teste de recuperação. Sim. Você tem um plano de um DRP, mas você nunca testou? E não é só o plano de recuperação, porque quando você está falando de testar um plano, é todo o ecossistema em volta, né? Qual é o gatilho para esse acionamento? Quais são as pessoas envolvidas? Qual que é o plano de comunicação? Então, não é só recuperar, ir lá e fazer o restore e conseguir recriar o servidor. É envolver as áreas de negócio. Né? Então, assim, meu recado aqui é que as empresas entendam o quão importante é ter esse facilitador, né? Fazendo a ponte entre tecnologia, segurança e todo esse processo aqui de recuperação com as áreas de negócio. Né? E você está sempre testando, validando e pensando em planos de crise. Também não adianta você ter o seguro se você não sabe como usar, se você não Sim. sabe exatamente quais são as Tem que ter uma cláusulas. consultoria, como você falou. Exatamente. Então, acho que assim, meu recado para quem não tem uma estrutura, o banco costuma ter essas pessoas dentro da estrutura, né? Uma estrutura de continuidade e tal, mas empresas menores ou empresas de outros segmentos que não são reguladas por um Bacen, por exemplo, não tem. Então, a consultoria acaba apoiando muito nisso, né? Não só... Também não é uma coisa que você vai, faz a consultoria, resolve, vai embora e não volta mais. Não. É uma coisa que é vivo. Todo ano você tem que testar, todo ano, de tempos em tempos, você precisa validar. Então, ter uma consultoria te apoiando nessa jornada de maturidade, de estabelecimento de governança, eu acho que é muito importante. É um bom recado. Onde você pode ser encontrada para se alguém quiser consultar você sobre uma consultoria. Então, eu tenho meu LinkedIn, que é o Tatiana Lucizano de Albuquerque, acho que é assim que está lá, Tatiana Isso. Albuquerque. Eu estou na EIO, meu e-mail é tatiana.albuquerque@eion.com. E é isso, gente. Acho que... Bom, chegamos ao final do programa e se você gostou do episódio, gostou disso, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, assine o canal, siga-nos nas nossas redes sociais
E se você tiver alguma dúvida ou quiser mandar algum insight para nós, alguma pergunta, estamos à disposição. Afonso Moraes ou nas redes sociais. E não se esqueça, no mundo digital, confiança é bom, mas o antivírus, uma boa dose de confiança, ainda são melhores. Nos vemos no próximo programa e obrigado, Tatiana. Obrigada pelo convite, Afonso.